pessoal. Então, hoje estamos reunidos, né, para a virada da habitação em Curitiba. A virada da habitação, ela está acontecendo não só em Curitiba, mas através da articulação Colabora Habitação. Está acontecendo em mais 13 cidades do Brasil. Então, nesse momento, a gente está sendo transmitido pelo YouTube e vão ter outras transmissões também sendo feitas pelo YouTube. Recomendo que depois todos acompanhem também essa discussão em outras cidades. Essa virada da habitação, ela tem principalmente como objetivo, né, compartilhar ações no tema da moradia digna e da habitação social, que é o assunto que nos une aqui hoje. E ela está sendo fomentada, essa virada, né, está sendo fomentada pela Habitat para a Humanidade, que é uma organização que atua fora e no Brasil, né, já tem alguns anos, né, fundada em 1976. E aqui no Brasil, essa organização já desenvolveu projetos em 24 estados, né, transformando a vida de muitas pessoas. E ela está fomentando esse evento através de uma articulação que se criou chamada Colabora Habitação. Então, a Habitat ela tem alguns parceiros no Brasil, e principalmente por conta dos adventos da pandemia, né, esses parceiros acabaram reunindo-se de forma online, o que, de certa forma, nos aproximou. A gente começou a discutir, né, as questões individuais de cada uma dessas organizações, trocar experiências para saber como a gente ia lidar com tudo, né, com projeto, execução de projeto durante a pandemia. E isso formou um grupo com cerca de 60 organizações, e a gente está construindo uma discussão muito interessante dentro desse grupo. Inclusive, a gente convida a mais pessoas participarem, né, desse grupo, outras organizações e tudo mais. E a gente, esse grupo se encontrou presencialmente em abril, em São Paulo também, através da Habitat. Foi super produtivo, né? A gente se encontrou pessoalmente, trocamos várias experiências. E, nesse encontro, surgiu essa ideia da virada da habitação, inspirada principalmente na virada cultural, virada da educação, né? E a gente está trazendo pela primeira vez, né, a primeira virada da habitação, mas o intuito é que isso cresça, né? Como um primeiro encontro, a gente tudo que é primeiro, né, é mais experimental e tudo mais, mas a nossa ideia é que isso se fortaleça, que a partir dos próximos anos a gente consiga, quiçá, aí ser muito parecido com a virada cultural, por exemplo, né? É a nossa ideia. Essa articulação, né, o Colabora Habitação, que se formou, também deu resultado um mapeamento dessas organizações que trabalham com habitação social, de interesse social no Brasil, e a gente tem esse mapeamento organizado, né? Então, inclusive outras organizações podem e devem cadastrar-se, né, para que a gente possa ter essa referência. E depois a gente vai divulgar ainda mais durante o dia, mas quem quiser fazer parte, né, dessa articulação, a gente está muito querendo que vocês façam parte, e a gente tem como se cadastrar e tudo mais nesse grupo que vem se formando e que se formou. Aqui em Curitiba, a gente, o escritório de arquitetura, o Estúdio Polis, que é o escritório meu e do Alexandre, a gente trabalha desde 2014. Muitos de vocês me conhecem também pelo Coletivo Trena. O Coletivo Trena trabalhava ali paralelo, né, com o Estúdio Polis, mas a gente chegou à conclusão, né, o pessoal do coletivo acabou tomando cada um rumo, né, eram vários arquitetos e tal,
E eu e a Alexandre, a gente chegou à conclusão que não precisava necessariamente de uma associação sem fins lucrativos para trabalhar com assistência técnica, que isso é uma coisa legal que a gente vai discutir ainda hoje durante o dia. E a gente está agora trabalhando dentro do escritório tradicional, entre aspas, né, de arquitetura, a gente está trabalhando a assistência técnica e de forma mais pontual desde o ano passado, né? Então aqui a gente fez uma parceria com a Vedacity para dar um exemplo, né, do antes e depois, do que a gente vem fazendo, executando em termos de habitação de interesse social. Reforma de habitação, essa daí é uma casa em Campo Largo. Então, com intervenções bem pontuais do tipo colocar um piso e colocar um forro, a gente consegue dar muita qualidade espacial para essas habitações. São intervenções bem técnicas, né? Então, quer dizer, a gente não pintou da vontade, né? Só faltou pintar a parede. Mas a gente acaba, por conta de custo mesmo, sendo bem pontual naquilo que mais precisa, né? E banheiros. A gente vem fazendo a parceria com a Habitat desde o ano passado. No ano passado, a gente conseguiu reformar 20 banheiros no Parolim. Esse é o banheiro da casa em Campo Largo. Mas aqui no Parolim, ano passado, a gente reformou 20, esse ano a gente está reformando 8. Esses são os da semana passada. Eu trouxe os 4 banheiros que a gente reformou semana passada. Esse é o antes, esse é o depois. Isso com parceria com a Habitat, financiado pela Votorantim. São obras subsidiadas, né, totalmente subsidiadas. Então, os moradores não pagam nada, mas a gente recebe como qualquer outro trabalhador. À tarde, o Neto vai falar bastante sobre todas essas frentes de trabalho que a gente tem dentro da habitação de interesse social, da arquitetura, né, que é a ATES, né? Então, a gente consegue fazer um trabalho bem interessante. E, para contextualizar, né, eu trouxe aqui alguns dados da Conferência Popular de Habitação, que foi um marco, né, na história de Curitiba e região metropolitana, e que sintetizou muito bem a realidade da habitação aqui, nossa, né, local. Né? Como eu falei, a virada da habitação vem acontecendo no Brasil todo, mas aqui em Curitiba a gente tem algumas particularidades e peculiaridades que a gente não pode deixar de colocar nesse momento para a gente poder discutir. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente tem aqui na nossa região uma questão muito importante relacionada ao orçamento municipal dedicado à habitação. Acho que isso é uma questão fundamental para a gente entender o que acontece, né? Então, se a gente for falar efetivamente de dados, né, a gente tem 0,2% do ano do orçamento municipal investido para a produção de habitação de interesse social e regularização fundiária, o que é uma vergonha. E isso numa cidade, né, que tem 450 assentamentos irregulares e cerca de 50 mil municípios, né, localizados nesses assentamentos, vivendo em situação irregular, e o déficit habitacional é cerca de 84 mil municípios, e onde temos 38 mil inscritos que aguardam atendimento, né, na Coab, e 85% dessas famílias recebem até 3 salários mínimos. Quer dizer, esses dados já dão um panorama, são dados simples e objetivos que já dão um panorama do que vem acontecendo. Né? Inclusive, eu recomendo esse manifesto da Conferência Popular, para quem não conhece ainda, porque ele é muito assertivo assim, e objetivo. Quer dizer, a gente tem esses 38 mil inscritos, já tinha colocado ali, e para além do que a gente já tinha de problema, né? Após a pandemia, a gente tem toda uma questão também de
toda uma problemática relacionada a despejo, né? E a gente tem os dados da campanha Despejo Zero, um aumento de 310% no número de famílias despejadas no Brasil, né? O Paraná foi o 4º estado com maior número de despejos. Então, esse panorama ele nos deixa atentos, né, a esse tema, que a gente não pode deixar passar. A gente teria que ter muitas viradas na habitação para a gente poder se aprofundar nisso. Porém, dentro, né, desse maravilhoso documento que foi produzido, desse manifesto, a gente tem uma das propostas, né, seria a regulamentação e implementação municipal da Lei 11.888, de 2008, que é a famosa Lei de Ates, né? Essa lei ela é destinada para baixa renda e para projetos de construção de habitação de interesse social. Então, uma das propostas é essa regulamentação, porque o que acontece, né? A gente tem bastante estudante aqui, além dos técnicos mais raiz. Então, quer dizer, a gente vem há mais de 10 anos, a gente tem essa lei de assistência técnica, que garante, né, arquitetura, engenharia, essa questão técnica para as pessoas de baixa renda. A gente tem isso em nível nacional. Porém, essa lei ela é vinculada a uma regulamentação de acordo com a sua cidade. E aqui em Curitiba a gente não tem ainda essa lei regulamentada. O que dificulta, inclusive, aquela questão que eu acabei de falar, que é a questão do orçamento, né? Se a gente não tem projeto, a gente não tem como direcionar orçamento. Então, uma das questões que a gente poderia dar encaminhamento para contribuir com a habitação aqui na nossa região seria também trabalhar com artes. Por que eu estou colocando isso? Porque, para a gente discutir na nossa virada aqui de Curitiba tudo que diz respeito à habitação, a gente não teria tempo, né? A gente precisava fazer uma semana, minimamente. Aí. E a gente organizou esse evento aqui em Curitiba, mais voltado para esse assunto da assistência técnica de habitação de interesse social. Principalmente, pessoal, porque pela minha participação, inclusive, com o pessoal do Colabora Habitação, eu vejo que aqui em Curitiba a gente tem até uma discussão boa, mas a gente tem, na prática, ainda muito pouco. Então, até para poder mostrar, né, a gente trouxe o Neto, que veio de Recife, até para poder falar um pouco do que está acontecendo. Eu não conheço muitos outros escritórios que trabalham com habitação de interesse social. Aqui em Curitiba, a gente tem pouca gente executando isso, muita gente discutindo, a academia discute muito isso aqui, mas a gente tem pouca gente executando. Então, agora, nessa primeira parte, né, do nosso evento, agora pela manhã, a gente trouxe um panorama mais de política pública. Então, a gente vai ter agora, nessa primeira parte, 2 falas super importantes. Uma da professora Josete, vereadora professora Josete, nossa parceira aí há muitos anos na luta pela habitação de interesse social, porque ela é uma das frentes, uma das representantes que vem fazendo frente na Câmara, uma das poucas representantes que vem fazendo frente aí na Câmara de Vereadores, justamente para poder regulamentar essa lei aqui em Curitiba. E, por outro lado, a gente tem daí na continuidade, vamos ter a fala da Kelly, secretária de Assistência Social e Habitação, na cidade de Rio Branco do Sul, região metropolitana, onde já temos a lei regulamentada e já estamos um passo à frente, né? Agora, os entraves são na prática ali, né? E eles vão trazer tanto ela como o diretor de habitação, que é o Alessandro, vão falar, então, na prática, o que vem acontecendo. Na prática, quais são os entraves e os desafios e as evoluções que estamos tendo na regulamentação em Curitiba, e, depois de regulamentado, né, o que nos espera, né?
É mais ou menos isso. Então, eu gostaria de convidar a professora Josete para poder falar aqui para a gente um pouquinho